Por que que meu adolescente é tão imaturo? E aí, como eu faço nas lives, vamos lá explodir a cabeça com os porquês para vocês irem entendendo aí o que se passa com os adolescentes. Então, primeiro, o de sempre, né? Desenvolvimento do cérebro, tá? Ai, toda vez essa joinha aqui, vou fazer um assim. Então, primeiro, a parte do planejar, tomar decisão e controlar o impulso ainda não está desenvolvido. Então, gente, já, né? Só com esse item 1 já respondo quase todas as dúvidas aqui da live, né? Então, ainda não está desenvolvido, está desenvolvendo, tá? O cérebro. 2, os hormônios. Então, é a tal da testosterona e o tal do estrogênio, né? Que aí oscila o humor. E aí, como o cérebro que controla ali a impulsividade ainda não está, essa parte não está desenvolvida, então ela e ele oscilam aí o humor entre impulsividade, emoções e não consegue controlar isso. Então acaba sendo imaturo em algumas atitudes. Tá? 3, ele busca por uma identidade e aí às vezes eles tomam umas atitudes que a gente fala, ai, não acredito que meu filho fez isso. Porque ele não consegue enxergar as consequências, ele ainda não tem todo o desenvolvimento para enxergar as consequências. Então ele acaba tendo algumas atitudes que você fala, ai, não acredito que meu filho fez isso. Que maturidade. Tá? 4, pressões sociais. Então a pressão social às vezes faz com que o adolescente tome atitudes que, como é que eu escrevi aqui? Que não fariam por conta própria. Então, se ele estivesse sozinho, ele talvez não faria aquilo. E, lógico, essa atitude pode ser coisas pro bem ou pro mal. Tá? Então, ele pode fazer coisas que, puxa, no fim, que legal, mas foi mais por uma imaturidade de seguir ali o fluxo dos outros amigos, mas também pode seguir o fluxo para coisas ruins. Tá? Então, para coisas boas ou coisas ruins, eles acabam fazendo coisas imaturas, seguindo a onda, né? Então, pressões sociais 04, né? 5, experiências de vida... Não, 5. Experiências de vida limitada. Experiências de vida é bem abrangente, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo... responsabilidades familiares, né? Então tem alguns adolescentes que, enfim, por situações de saúde, por exemplo, uma mãe que tem algum problema de saúde, o adolescente acaba precisando desenvolver mais rápido essa maturidade, tá? Então, por experiências de vida, alguns desenvolvem mais a maturidade, outros muito menos, né? Tá? Então, tem algumas adversidades aí da vida que exigem que o adolescente seja mais responsável, tá? Então, esse é o item 5, experiências de vida. 6, ambiente familiar. Então, tem que ter aquele apoio entre... aquele equilíbrio entre apoio e disciplina, né? Então, o ambiente familiar também pode... fazer com que o adolescente seja mais imaturo. Aquela mãe que faz tudo, então até precisa assistir a live do Meu Filho é Mimado, tá? A mãe que faz tudo, o adolescente acaba sendo mais imaturo. E aí depois a mãe vem pedir ajuda porque o filho não faz nada. Mas o porquê, na hora que aplica o método POC, ela vai ver que no fim ela que está fazendo tudo. Então ela não dá oportunidade do filho amadurecer, tá? Então, equilíbrio, né, entre apoio e disciplina. E 7, hobbies. Então, um voluntariado vai estimular muito mais o seu filho a ser maduro.
tá? Porque aí ele vai enxergar coisas, situações de vida que não fazem parte do cotidiano dele e estimula uma maturidade, tá? Então, esses foram alguns porquês, né? Então, se não tem convivência com voluntariado, acaba sendo um pouco mais imaturo, tá? Então, antes de conversar com o filho, assiste de novo a live, assiste os porquês, para se preparar melhor, depois saber como agir, tá? E aí, esses foram os porquês, né? Então, baseado no porquê, por exemplo, eu faço tudo pelo meu filho, é um dos porquês. Então, não adianta eu brigar com ele dizendo que ele não faz nada. Na verdade, eu que preciso mudar. Por quê? Porque eu que estou fazendo tudo. Então, eu tenho que mudar meu jeito com meu filho para aí sim esperar dele uma atitude diferente. Tá? Então, lembra que eu sempre falo, não adianta eu continuar agindo da mesma forma e esperar do meu filho uma atitude diferente, tá? Então, vamos alguns comos, né? Como agir. Lembrando sempre, eu só vou saber como agir se eu souber o porquê. Então, primeiro tem que assistir a parte do porquê, tá? Para depois ir pro como. Então, como agir? 1. Dê tarefas em casa. Então, eu lembro que quando eu fiz a live, meu filho não faz nada em casa, eu acho que foi essa live. Se eu não me engano, era essa. Uma mãe brigou aqui comigo na live que imagina dar lição de casa não, dar afazeres domésticos pro adolescente, isso é um absurdo. Não é um absurdo. É que a mãe não estava enxergando o que está por trás disso. Na hora que eu vou dando os afazeres domésticos de acordo com a idade para o meu filho, eu vou trazendo responsabilidade e autonomia para ele. Eu vou estimulando isso. Então parece bobeira, mas não é. Então, um dos primeiros passos é a arrumação da casa, tá? Então, eu vou estimulando a maturidade do meu filho assim que eu vou dando afazeres domésticos para ele de acordo com a idade, tá? Então, um como é esse. Segundo como, incentive o seu filho a tomar decisões como: mãe, quero fazer um curso. Faz conta lá, vai. Quero fazer curso de violão. Aí a mãe vai lá atrás da escola, do dia, do horário, Não. Quer fazer curso de violão? Legal, filho. Então busca aí 2, 3 lugares e vamos discutir quais são as propostas. Então eu estou incentivando meu filho a desenvolver essa maturidade dele. Então eu trouxe outro exemplo, o que era? Muito comum, quero fazer intercâmbio. Né? Na cidade eles são doidos para fazer intercâmbio. Quer fazer intercâmbio, filho? Muito legal. Então traz para mim quais são as empresas que trabalham com isso, quais são as propostas. Então o filho vai atrás disso. E aí eu estimulo essa independência, essa autonomia, desenvolvimento na maturidade, tá? Então, incentivar as tarefas domésticas. O 2, incentivar a tomada de decisão. Um curso, ir atrás do vestibular que quer prestar, ir atrás de uma viagem, por exemplo, um intercâmbio, tá? Então, o adolescente ir atrás e trazer para você o resumo, né? Para vocês em conjunto tomarem a decisão, tá bom? 3, ajude-o a analisar e resolver problemas. Então, teve um problema. Não dê só a resposta. Então faz tal coisa. Não, vamos sentar junto, entender o problema
e junto criarmos a decisão. Nisso você vai ajudar ele a desenvolver esse raciocínio. Desenvolver a atitude de tomar a decisão e desenvolver a maturidade. Tá? Então não dê mastigado. Ensine a pensar, a raciocinar. Tá? Esse era o 3, né? 4. Traga feedbacks construtivos. Então, fez uma coisa errada, critica, né? Poxa, como que você fez uma coisa dessa? Papapá. Não. Senta e traga para ele. Por que aquilo não foi legal? Onde ele poderia melhorar? E como agir? Então, eu tive atitudes que parecem parecidas, mas não são nem um pouco. Eu trouxe a autoestima do meu filho lá para baixo na hora que eu critico. A outra, eu ajudo meu filho a crescer. Então, na hora que eu sento, mostro onde houve o erro, mostro como raciocinar e mostro como agir, eu estou ajudando meu filho a desenvolver essa visão de futuro. Isso era 5, né? 4. 5. Incentive seu filho a participar de atividades em grupo. Então, por exemplo, um esporte. Por quê? Porque aí ele vai desenvolver habilidades em grupo, trabalho em equipe e comunicação. Então, por incrível que pareça, um esporte trabalha muitas coisas, principalmente o esporte em grupo, tá? Trabalha a convivência, o trabalho em equipe e a comunicação entre eles, tá? Esse era o 5, né? E o 6, permita que ele faça coisas sozinhos de acordo com a maturidade. Então, se eu sempre ficar com medo do mundo, o mundo realmente não tá legal. Mas se eu não deixar o meu filho agir, ele vai estar com 30 anos aqui em casa. E aí você precisa assistir a live do Neném para entender. Porque aí ele vai estar com 30 anos sem trabalhar e sem estudar, debaixo das asas dos pais. Tá? Então, o mundo tá difícil? Tá. Mas devagarzinho, de acordo com a maturidade dele, eu tenho que ir incentivando o meu filho a tomar atitudes sozinho, tá? Então, devagarzinho, um primeiro passo, andar sozinho até não sei aonde, comprar sozinho alguma coisa, escolher sozinho alguma outra coisa, e cada vez eu vou dando mais autonomia ao meu filho, tá? Principalmente os adolescentes depois dos 14, 15 anos, de acordo com a maturidade de cada um. Tá? Então, eu preciso dar esse primeiro passo por eles, tá bom? Esse foi o conteúdo. Espero ter ajudado a explodir aí a cabeça de vocês. Agora eu vou voltar aqui para os comentários de vocês e depois a gente finaliza. Preciso de mais água. Tô voltando aqui, tá? Os comentários onde eu parei. Eu te mando pra onda não me tirar. A Aparecida tinha completado, não muito, um pouco imatura. A Lu falou assim, ele acha que pode estudar na hora que quer. Ir o que quer, jogar o que quer. E temos algumas coisas inegociáveis, como momentos em família no domingo, primeiro estudar, depois jogar. Lu, eu costumo dizer que isso você tem que deixar claro para o seu adolescente, tá? Família e saúde não se negocia. Samantha falou, a minha
de 14 anos pensa que tem 18. Sempre. Acho que é debatendo, né? Principalmente se recebe um não. Já de 23, parece que ainda tem 15. Aí são os temperamentos. Tem 5. Eu li 15, mas são 5. Aí é por causa dos temperamentos delas, né? Ela falou: meu filho de 15 anos não gosta de aparência. Ele usa óculos. Não, dá aparência, né? Ai, meu Deus, o chat tá pulando aqui, gente.